Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? Dos Jardins Zoológicos? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Os nossos convidados de hoje são pessoas, são seres humanos, que têm um site que se chama Shifter, verdade? Exatamente. Há quanto tempo é que vocês têm este site? Nós temos o Shifter há 4 anos. 4 anos. Estamos agora Qual era o no nosso vosso quinto. objetivo inicial e qual é o vosso objetivo neste momento? O nosso objetivo inicial, acho Mantém-se? que ninguém sabe muito bem qual era. Ok. E o nosso Até porque objetivo nós neste... começámos muito antes de Shifter, convém dizer. Como assim? Havia um projeto pré-Shifter chamado Hype. Aliás, até havia um projeto pré-hype até- chamado mruiandré.com. Portanto, percebes como a coisa evoluiu, não é? Por isso nós vamos ao sabor do momento, digamos. Estou a gostar. Deixem-me desde logo apresentar-vos Rita Pinto, João Ribeiro e Mário Rui André. Os três fazem parte do Shifter, Exatamente. que é um órgão de comunicação social digital. Sim. Isto, fazendo aqui um long story short, basicamente começou com o Mário Rui André a publicar coisas no Facebook, assim, numa espécie de blogging sobre tudo e mais alguma coisa. Depois eu juntei-me à turma dele e disse: Mário, isso tem que ser uma coisa séria porque tem potencial. E então fomos começando a juntar pessoas e começando a tornar a coisa cada vez mais séria. E nessa altura passámos a ser o Hype. Depois, entretanto, recebemos um e-mail muito agradável a pedir 30 mil euros pelo nome Hype. E nós, como éramos uns putos, não é? Quem Que era? ainda somos. Do Hype Meco. Não é Era uma um. agência de comunicação, se não me engano. Era assim uma coisa... Pediram-vos 30 mil euros. Sim, por o nome de uma cena que não era nada, portanto. Mas nós vimos nisso um desafio e mudámos de nome para Shifter e desde então levámos Mudámos a a coisa. marca, sim. Eu acho que foi um momento importante para pensarmos as coisas como deve ser, um bocadinho mais a sério. Sim, e começar a ter realmente objetivos. E cuidado com as marcas. E registrar a marca, Sim, exatamente, sim, foi sim. logo um dos primeiros Olha, passos. discute-se muito o jornalismo atual e a forma como ele é estabelecido e também consumido. Outro dia fui ao News Museum, falei com miúdos que andavam no 9º ano e perguntei-lhes se eles liam jornais. E eles disseram que era impensável. A minha pergunta que não liam, que não faziam e que tudo que realmente consultavam era através da net. E quando eles me disseram isso, eu fiquei, como direi, a pensar no futuro do jornalismo e na forma como aqueles miúdos, que eram miúdos bastante interessantes, diga-se passagem, o entendiam. Como é que vocês veem? Porque sim, as pessoas dizem que o jornalismo todo ele vai passar pelo digital, mas a verdade é que ainda são poucos os diretores de marketing de marcas que apostam na publicidade em meios como por exemplo, o vosso, ou mesmo sei lá, o caso de maior sucesso, podemos dizer que é o Observador, não é? Sim, sem dúvida. E aí já vês alguma publicidade, mas ainda assim estamos longe de... Aí já vês bastante publicidade. se Vês estiveres bastante, atento. sim. Sim, há muita. Qualquer pequeno produto que o Observador tenha, por exemplo, a newsletter, tudo isso, eles conseguem fazer alguma monetização e é um bocadinho por aí que é aproveitar toda a extensão do online, não é? O online tem uma extensão bastante grande e tudo consegue ter alcance para aí ir fazendo pequenas vendas. Se calhar não é a remuneração que tem no jornalismo um anúncio, um break publicitário na TV ou uma página inteira num jornal, não é? Mas consegues ter, em vez de ter só um anunciante, teres vários. E acabas por ter que fugir um bocadinho ao jornalismo, ou seja, no caso do Observador, por exemplo, mas de tantos outros que são meramente online, acabas por ter que, se calhar, desviar-te um bocadinho mais para a vertente de conteúdo patrocinado e etc, para conseguires fazer algum dinheiro, ou seja, não consegues viver só da atividade jornalística, mas, enfim, são consequências dos tempos. É um mar de novos desafios, não é? Mesmo a nível de conteúdo.
todos os jornais que migram para o digital e que tentam fazer esta migração para o digital, tem que haver alguma tendência para além da informação e para além daquilo que nos realiza enquanto jornalistas e enquanto pessoas que escrevem para a comunicação social, às vezes um bocadinho de sacrifício para conseguir mais alcance, para conseguir ter tração, quer seja no Facebook, nas redes sociais, que seja qual for, quer seja, por exemplo, para estar nas Google News, que é uma coisa que também acaba por ser importante, porque é aí que estão as pessoas. Então há uma série de novos desafios para além das marcas. As marcas são importantes e é importante que também haja essa aposta no digital, mas conquistar os leitores e fazer com que as pessoas leiam efetivamente, acho que ainda continua a ser o mais difícil de tudo. E tu falaste num ponto engraçado quando falaste aí de um grupo de miúdos, porque é um bocado precisamente por aí que nós nos distinguimos do que há, ou seja, nós também começámos como um grupo de miúdos, ainda somos um grupo de miúdos, na verdade. E aquilo que nós fizemos foi criar o projeto que sentimos que não existia para nós, ou seja, nós criámos o que achámos que nos fazia falta a nós como leitores. E tendo interesse em produzir conteúdo e em de todo quero ser condescendente, mas em mostrar coisas novas e novas abordagens e etc., foi precisamente com o Shifter que conseguimos arranjar essa forma de passar a informação que nós sentíamos que não existia em Portugal, ou que não existia como nós achávamos que devia existir, precisamente ao público como nós, lá está, grupos de miúdos, que se calhar já não leem jornais e que agora têm aqui um novo jornal para ler. Já agora, há aqui uma eterna questão que se fala cada vez mais, que são os mídia financiados por pessoas versus os mídia financiados por grupos económicos. Inclusivamente, há uns tempos atrás entrevistava aqui alguém que dizia que podia haver inclusivamente um projeto de uma instituição sem fins lucrativos apoiar um jornal como Público, por exemplo, para que ele conseguisse ser independente de qualquer grupo económico. Faz algum sentido. Ora bem, mas isto também é um projeto apoiado pelas pessoas, também pode ser isso. Sim. No fundo, nós estamos aqui um dia depois de fecharmos o nosso crowdfunding, que é um bocadinho também a nossa tentativa de resposta a essa questão do... Já fechou o crowdfunding? Já fechou o crowdfunding. E conseguiram ou não? Sim. Claro. Ultrapassámos. Ultrapassaram? Sim. Quanto? 6 mil. Chegámos perto dos 6 mil. Tínhamos pedido 5 mil, era o nosso objetivo, para lançar as coisas que queremos lançar. O que é que eram lançar? Novo site, uma nova aplicação que tem uma experiência que nós acreditamos que é completamente disruptiva, mas ainda não queremos revelar muito. Mas tiveram que revelar para as pessoas financiarem ou não? Não disseram? Por nós. Okay. As pessoas acreditaram na ideia. Acreditaram? Sim, perto de 200 pessoas. Era o que eu estava a dizer, é um bocadinho essa tentativa de chamar a atenção das pessoas de que o jornalismo pode ser feito e pode ser financiado por um compromisso real das 193, 196 pessoas que nos apoiaram e que nós sabemos quem são, efetivamente. E é teres a certeza que quem está a ajudar-te e quem está a investir em ti acredita realmente no produto que tu fazes, e isso dá-nos muito alento. Recebemos mensagens ótimas, acho que importa dizer. Olha, deixem-me só dizer que alguém nos está a ver do Brasil, na verdade desde Brasília, é o Manuel Zé, que poderia ter sido um bom investidor para o crowdfunding do Shifter. Pode ser o leitor do Shifter. É provável, nós temos muitos leitores do Brasil. Verdade que tem. Sim, a internet permite isso, não é? De repente a distribuição é para qualquer parte do mundo. Portanto, e não deixa de ser, na questão do financiamento, por exemplo, não deixa de ser uma fonte de quase receita, o alcance que se consegue ter noutros países, com algumas notícias que podiam ter âmbito local e que de repente estão no Brasil, e o Brasil tem imensas pessoas, como nós sabemos, não é? Então é espetacular. Ouça, para as pessoas que estão a ouvir esta emissão, saibam que trouxe estes responsáveis pelo Shifter porque vos acho mesmo diferenciadores e achei que o público vos devia conhecer e devia seguir-vos também, se gostarem de vocês, não é? Vamos ver. Para já, querem falar um pouco mais sobre o Shifter? Não é um órgão de comunicação social convencional, não é propriamente as notícias do dia que ali estão. É o quê? É um bocadinho como a Rita estava a dizer, é aquilo que nós gostaríamos de ler noutro sítio. Nós, acho que todos os dias é unânime, todos nós concordamos com isto. Discutimos bastante até qualquer abordagem de qualquer artigo, porque nada é definido a 100% na forma como nós fazemos as coisas, e estamos perfeitamente disponíveis para mudar a abordagem sobre qualquer assunto.
E, portanto, acho que o que nos distingue é sobretudo isso, essa capacidade de autocrítica constante e de sermos jovens que ainda não têm vícios e que não querem que os vícios se imprimam para já. Sim, e alguma, talvez, diria, curadoria e abordagem diferente, porque se há algo que nós não queremos mesmo é obviamente que há certas notícias que é difícil tu fugires muito daquilo que é a notícia em si, mas a nossa ideia é sempre tentar abordá-la de forma diferente daquela que os outros órgãos a estão a abordar. E o facto de nós por acaso vínhamos a discutir isso ao caminho para cá, nós temos noção que muitas das vezes, se olharmos para aquilo que é o jornalismo tradicional e aquilo que são as regras da ética jornalística, se calhar para muita gente desafiamos-las um bocadinho, até porque um bocadinho ao estilo daquilo que se faz já lá fora bastante, temos alguma opinião misturada, ou seja num título mais engraçado, seja num título mais provocativo, seja numa abordagem assim mais de análise do que puramente noticiosa e informativa. Nós gostamos muito de nos assumirmos dessa forma, ou seja, de sermos transparentes com o nosso público e de mostrarmos que é isto ao que vimos e pronto. Olha, e como é que vocês consomem, já agora, vocês próprios enquanto cidadãos, como é que consomem a imprensa, a comunicação social, o que é que vem na televisão, como é que vem comunicação nos próximos tempos? Talvez seja melhor aqui o Mário Rui dizer alguma coisa. Mário, estás muito calado. Olha, para começar, põe aí os escutadores, caso contrário não ouves nada, não é? Isto é, ouves. Como é que tu vês, Mário? Bem, eu consumo muito coisas online também, leio imenso imprensa lá fora. O que é que lês? Muito sobre tecnologia, que é aquilo que eu também escrevo mais, sobre internet. Mas pronto. Como é que vocês acham que a comunicação vai evoluir? Eu acho que... ok. Não, eu acho que a comunicação vai evoluir muito digital, ou seja, vai haver aqui uma transformação em que a distribuição das notícias vai passar cada vez mais para os canais digitais e online, e também muito pelo vídeo. Já está a haver essa transformação do vídeo, e também os canais antigos que antes não eram, que foram um bocadinho desprezados pelos meios de comunicação social, que é a newsletter, que é o podcast, estão a começar a voltar, e vemos isso no Observador, no Público, mas cada vez mais acho que se consegue apostar em formatos novos e novas formas de contar as histórias, que não só o texto ou o vídeo. Também a internet também permite isso, também permite termos meios, misturar conteúdos e misturar tipologias de formatos. Eu acho que, sobretudo, a evolução que vai acontecer é que o jornalismo vai ter que ser um serviço cada vez mais relacional, cada vez mais, tipo, não vai deixar de ser um jornalismo expositivo que dá as notícias. Ainda no outro dia estávamos a partilhar um artigo entre nós que dizia: o que é que são as notícias? É o que os jornalistas escrevem. E o que é que os jornalistas escrevem? O que são as notícias? Então este loophole vai ter que ser resolvido de alguma forma, e acho que a internet permite-nos estar atentos ao leitor e estar próximos das pessoas e receber as mensagens, receber o feedback, tudo isso que nos permite fazer um jornalismo mais relacional, mais a saber o que é que o serviço que estamos a prestar àquela pessoa, do género. Nós temos muita ideia de tentar, pelo menos todos os dias, falar de todos os assuntos que nós achamos que é importante sabermos para aquele dia, tipo, seja uma cena que o Trump fez e que é mesmo flagrante, seja uma bomba em Riad, uma coisa assim do género, que às vezes podia fugir um bocadinho do nosso scope, mas que nós achamos, uma pessoa da nossa idade, da nossa geração, tem de saber isto para estar, tipo, consciente e atual neste dia que corre. E é um bocadinho por aí. Nós tentamos não nos focar numa lógica expositiva de falamos de tecnologia, não, mas pensar, falamos naquilo que uma pessoa deve saber. E vamos relacionando também os temas, às vezes relacionamos a sociedade com tecnologia, vamos misturando ali. Isso tem tudo muito a ver com aquilo que é uma nova quase disciplina que se estuda muito hoje no jornalismo, que é o citizen journalist. E o facto de todos nós sermos jornalistas no nosso próprio espaço hoje em dia. Mas isso também não é perigoso? Pode obviamente ser. Quem nos guarda dos guardas, não é? Temos de falar de fake news, não é? Pois, claro. Com tudo o que é óbvio ao facto de ser perigoso, claro, em termos de veracidade, em termos de confiança nas fontes ou não, mas por outro lado está a fazer aquilo que o João estava a dizer, de tornar as coisas muito mais relacionáveis
E assim, se é positivo ou negativo, isso é uma discussão que poderia dar outra prova oral, se quiseres. Mas eu acho que é positivo e negativo. Olha, já agora deixa-me dizer às pessoas que nos estão a ouvir que estamos a entrevistar um site, estamos a entrevistar 3 pessoas que estão ligados a ele, neste caso a Rita Pinto, o João Ribeiro, o Mário e o Rui André. Chama-se Shifter. É um site, é um órgão de comunicação social, mas digital, mas bastante diferenciador, a meu ver, e por isso achei que era interessante trazer-vos aqui. Bom, e o que eu quero é que as pessoas nos digam, telefonando, ou então através do nosso Facebook, na nossa transmissão live no Facebook, que nos digam de que forma é que consomem a comunicação social. Sim. Não é? Parece-me... Que jornais é que leem? Como é que a comunicação social está nas suas vidas? Vai acontecer uma coisa muito importante nesta... vai acontecer uma coisa incrível neste programa. Vai haver uma estreia como há muito não acontecia. Vamos estrear, atenção, eu peço uma salva de palmas, uma cadeira nova. Uma salva de palmas. Bravo! Agradecimento especial a Pedro Paulos. Pedro Paulos esteve a montar. Pedro Paulos, como é que conseguiste montar a cadeira sem uma chave? Usei as minhas chaves de casa. Obrigado. Podem-me todos dar os parabéns. Incrível, de facto, uma cadeira nova neste programa. Algo que nunca tinha acontecido em 15 anos. Tudo porque estás a adaptar a rádio à imagem, já pensaste? É verdade. Isto também tem tudo a ver connosco. Já agora, deixem-me dizer, esta história de nós transmitirmos no Facebook foi algo que eu tive inicialmente uma certa resistência, até porque as pessoas diziam, porque é rádio, a magia da rádio e tal. Sim, eu também, de certa forma, também achava isso romântico. Só que depois de perceber o boost que é tu teres uma transmissão ao vivo no Facebook e a quantidade de comentários que se multiplicam a cada minuto, tu percebes que seria errático não fazer isso. É quase inevitável, não é? É inevitável. É um passo que tens de dar. Atrás das pessoas. Às vezes as pessoas esquecem-se que... Mas o programa não deixa de ser um programa de rádio. Às vezes as pessoas estão na transmissão e dizem, porque o som está mau, e nós temos que dizer, isto é um programa de rádio, podem vir na rádio, ou liguem a rádio ao mesmo tempo, não é? Não faz mal nenhum. Mas realmente o facto das pessoas vos verem nessa transmissão dá logo uma outra proximidade, a tal ponto que as pessoas de certa forma sentem-se mais... como direi? Sentem-se quase que sentem-se com mais vontade de fazer uma pergunta. Sim, humaniza mais, provavelmente. Sim, humaniza mais e porque eu lembro-me como é que era antes de haver a transmissão no Facebook. As pessoas sempre participaram bastante no programa, mas as coisas triplicaram agora, não é? As participações, as mensagens. Aliás, estamos a receber algumas mensagens. O Cláudio Bastos diz: um dos meus objetivos enquanto músico é aparecer no Shifter. A sério? Será? Tão bom. Rui Malvarez. Olha cá está. Rui Malvarez diz: é incrível testemunhar a perseverança do Mário e do João, que ao longo de vários anos foram mantendo o Shifter de pé, simplesmente por acreditarem no conteúdo relevante e transparente. Agora dão um novo passo com o apoio de quase 200 pessoas que acreditam piamente no jornalismo idóneo e de qualidade. São uma lufada de ar fresco nas plataformas digitais de criação de conteúdo. Não viemos aqui para isto, para ser assim, não foi? Não era esse o convite. Foi bom. Não, mas temos agora... a agradecer o Rui Malvarez, que já conhecemos pessoalmente e realmente foi o nosso professor. Não sei se chegou a ser professor do Mário. Foi. Mas também todas essas pessoas que acabaram por estar um bocadinho na gênese do projeto, porque nós, se há coisa que o nosso projeto faz e o panágio é aproveitar muito os contactos pessoais que nós temos e as pequenas relações, não é? E transformá-las e tentar reaproveitá-las aqui de modo a ampliar tudo isto, este ecossistema. Por isso é que acho que acabamos por crescer com esta energia positiva, diria. Olha, cá está. Ângela Ferreira diz: sem dúvida, o formato de vídeo aumenta muito a proximidade. Grande update, provaral, é o que dizem. Não esqueçam a linha 707-200-330. Falem-nos sobre comunicação social, a forma como a veem e já agora como a consomem. Não esqueçam 707-200-330.
Pois é, 60 pessoas. Muitas pessoas que já estão a estão a visitar o vosso site. Isso é incrível. Deixem-me ler aqui uma outra mensagem do André Pinguel. Ele diz: quando precisarem de colaboradores para escrever sobre vinhos, estou aqui. Por acaso, agora temos um vinho lá na redação que pensámos trazer. Pois foi, olha se uma o garrafinha trouxeram, não é? Podiam ter trazido. Já agora, o audiovisual tem definitivamente o condão de aumentar o envolvimento do público. O facto de vermos o rosto de quem está, os seus gestos, etc., encurta muito essa distância. O Rafael Almeida, que também diz, sem dúvida alguma, que a prova oral, sendo transmitida em direto, tem uma muito maior proximidade comigo do que qualquer outro programa de rádio que ouço. Acredito que é assim para todos os ouvintes. O Alexandre Fernandes diz: lembro-me que o Shifter, não é? Lembro que o Shifter foi dos primeiros canais a falarem da OnePlus. Adoro os temas sobre tecnologia. Sei que acompanha uns youtubers de tecnologia. Eu devo estar a ler mal porque ele também complicou aqui. Será que o Shifter vai apostar no YouTube? Por acaso é uma questão que ainda ontem tivemos a discutir. Nós não pensamos muito ou tentamos não pensar muito em canais, não é? Tentamos pensar em conteúdo e depois os canais logo se vê qual é que é o mais adequado. O YouTube neste momento deve ser dos canais mais desafiantes e difíceis ao mesmo tempo. O que é mais importante, YouTube ou o Facebook? Facebook. Eu acho que o mais importante é as visitas no site. Sim, ok, claro. O mais importante é que as pessoas visitem o site. E depois, como as levamos até lá, há bocado quando estavas a falar do Facebook e de ser inevitável, eu até estava a pensar, tipo, a ironia que é cada vez que nós publicamos um artigo daqueles de abandono ao Facebook, ou o Facebook está a controlar, tipo, está a provocar ansiedade nas pessoas. É a quantidade de pessoas que vai pelo Facebook. Pois, a quantidade de pessoas que vai pelo Facebook ler artigos contra o Facebook é tipo, revela bem onde é que as coisas estão a chegar. Olha, e os truques da imprensa portuguesa? É assim, é como tudo, não é? Tem o lado bom e tem o lado mau. Quando surgiu. Mas anda tudo aí na caça ao gosto. Exato. Ao like. Exato. É que por um lado, quando surgiu e o projeto, eu acho que tem um objetivo e teve um sucesso naquilo que se propôs a fazer, muito, muito útil. E que despertou as pessoas, consciencializou as pessoas para uma série de problemas que realmente existem e que acho que todos nós que estamos aqui no meio, de certa forma, já tínhamos contacto. Por outro, deixou as pessoas um bocadinho ali a fervilhar, não é? Sim, sim. E depois agora tudo é clickbait. Tudo é clickbait, tudo é potencial fake news. Se o título não está um bocadinho poético, já corremos o risco de levar uma... Eu acho que eles angariaram uma legião de fãs tal que tu hoje em dia não teremos só pelos truques, teremos pelo resto, porque... parece que a qualquer momento andas assim, não sei, acho que criaram mesmo um clima, que se calhar era o que eles queriam e criaram assim um clima mais de atenção, que por um lado é bom, não é? Mas tudo o que passar a atenção e passar a ser já alguma insegurança também deixa de ser positivo. Nós falávamos muito dos truques no início quando eles apareceram e discutíamos muito entre nós a presença deles e chegámos a falar com eles várias vezes. Yep. E foi sempre uma relação bastante transparente e, como eu já estava a dizer, eu acho que é importante, a existência deles foi importante, o seu caminho foi importante para muita coisa. Por acaso, agora, para ser sincera, não os tenho visto tão ativos, não sei. A opinião deles sobre eles deve ser mais ou menos parecida com a nossa, que é, se pudessem não existir, melhor. Sim, claro. Estás a ver? Tipo, porque o side effect que causam acaba por, se calhar até para eles próprios, eles devem estar sob uma pressão enorme, até qualquer truque que eles digam que as pessoas não concordem deve levar com uma chuva de comentários e nem quero imaginar aqueles e-mails, aquelas coisas. Mas pá, no panorama que eu acho que tem mérito no espaço que ocupa. Sim. E há outras páginas que têm esse mérito. Por exemplo, uma página numa rede social, eu acho que faz um trabalho que... Sim. Aí sim, não é tão focado nos truques em si, às vezes já aprofunda mais na investigação. Analisa mais, sim. E às vezes tem lá peças, em posts de Facebook, autênticas peças jornalísticas de valor. Como é que ainda alguém não fez um encontro só de imprensa digital?
Boa É uma questão. boa ideia, vocês É podiam uma fazê-lo, ótima não é? ideia, sim. Bom, deixem-me só ler aqui algumas mensagens. Miguel Pinto diz: informação digital é cada vez mais opção e o shifter já é referencial. Alexandre Fernandes: que tal uma Netflix para a imprensa? Quer nacional, quer mundial. Se calhar já há um pouco. A questão do YouTube parece importante para a divulgação do site. Tenho notado isso no bolasnarede.pt e com o nosso podcast diário 120S de bola. Sim. Conhecemos o Bola na Rede. É isso. Sim. Como é que gerem a problemática das fake news? Vamos ao telefone falar primeiro com o Luís Francisco de Lisboa. Olá, Luís. Sei que há 25 anos que não consomes imprensa escrita. É verdade. Isto é, antes mesmo da empresa estar a morrer, tu já vaticinavas isso e começaste logo a ganhar o hábito, é isso? Não, eu liguei para aí por causa disso. Estava a ouvir só os miúdos de 9 anos é que não consumiam. Bem, eu pensei, eu há 25 anos não consumo, porque eu trabalhei em companhias aéreas e neste momento dou aulas de hotelaria, turismo e aviação. Sim. E é uma área está sempre muito à frente em tudo o que é digital e e-commerce e distribuição eletrónica. Portanto, eu comecei em 1992. Estou habituado a utilizar um pré-e-mail desde essa altura. E, portanto, eu hoje em dia não me interessa ler o Jornal Público de uma ponta à outra. Sou sincero. Recorro, uma coisa que não falaram ainda aí, penso eu, recorro ao Cloud, ao Hootsuite, que são o quê? São um género de motores, não são bem motores de busca, mas eu coloco lá o tipo de notícias que quero saber num dia sobre um determinado tema e tenho filtros. E, portanto, todos os dias tenho as notícias todas filtradas para ver. Só dos temas que interessam. Portanto, não, vou ver um artigo do Público, depois vou ver um artigo do Daily News, depois vou ver outro artigo, quer dizer, um artigo qualquer de um jornal no Equador. Não é o meio que me interessa, é mais a notícia que me interessa. E faço isso há mais de 20 anos. 25 pode ser um bocadinho mais, mas há mais de 20 anos faço isso. Bom, há pouco, quando o Alexandre Fernandes dizia que era interessante criar uma espécie de Netflix para a imprensa, o que já vai acontecendo é nós percebermos, com esta história dos algoritmos, que a partir do momento em que a internet percebe os nossos hábitos, também já só nos dá a informação que sim, depois pode... que sentem que nós vamos isso vamos pode ser querer. bom ou mau também. Pois, pode também ser mau, porque... Cria o Não, chamado mas ouvindo, peço desculpa, aqui é um bocadinho diferente. Existem eu não sei bem se são sites, mas são filtros, são sites filtros. E eu coloco, no meu caso o que me interessa é ver sobre aviação comercial, marketing digital em promoção turística, são os temas que me interessam. E eu coloco nesse site, por exemplo, o Cloud, ou no Hootsuite, e digo, só quero ver notícias sobre a Europa, sobre a Europa no tema de promoção turística. E ele dá-me uma listagem enorme, com um pequeno resumo das notícias que eu estou interessado em ver. Portanto, ele não vai ver quais são os meus interesses, sou eu que controlo, enfim, pelo menos quero acreditar que é assim, sou eu que controlo essa busca e não o próprio site. Experimentem. A segunda pergunta que eu tinha para fazer, esta era uma primeira. A outra que queria fazer, penso para ajudar os vossos convidados, vinha a ouvir a conversa, porque eu também dou aulas nesta área de marketing digital em turismo. O que é que me levariam, como é que vocês me convenciam a ver o vosso site? Porque há bocado ouvi, queriam fazer algo novo que vocês próprios também desejariam ouvir e não ouvir no mercado, mas eu fiquei um bocadinho no escuro do género. Afinal, vocês falam sobre o quê, concretamente? Como é que vocês convenciam o Luís Francisco, de 54 anos de idade, 20 de cabeça, a ir ver o vosso site, quando tenho mais 50 mil sites onde posso ir ver notícias? É uma boa questão esta. Então, como é que convencem aqui o Luís Francisco de 54 anos? Não, quer dizer, eu posso tentar o nível, se quiserem. Eu acho que nós somos um bocadinho a alternativa a ter que ler o público de uma ponta à outra, como o Luís Francisco estava a dizer. Ou pelo menos tentamos ser. Nós também funcionamos todos com as plataformas de que estava a falar. Nós, no nosso caso, até utilizamos mais o Feedly e o Flipboard. Exatamente. E também estamos sempre nessas plataformas e sempre a ver só determinados assuntos que acabamos por achar mais importantes. E o que nós acabamos por tentar fazer é um bocadinho essa curadoria
para a geração digital. Depois, claro que vai haver temas que interessam e temas que não interessam, não é? A nível de temas, podemos dizer já, a nível para quem temas, não sabe, sim. focamos-nos essencialmente em social e temos muita política internacional, cada vez mais, porque, enfim, o mundo tem-no obrigado. Porque há o Trump. Exato, porque existe o Donald Trump. Exato. Temos muita tecnologia, foi daí que começou o projeto, aliás, desde o Mario até ao Hype, até ao Shifter. Temos muita tecnologia, temos muita cultura, gostávamos de ter mais, mas Temos sim. alguma ciência. Temos ciência também, ou seja, nós não Quantos damos... é que vocês são? Isso é uma pergunta Número com indefinido, rasteira. artigo indefinido. Não, mas deixa-me só acrescentar uma Sim. coisa a esta parte do que nós falamos, que é um comentário que nos fizeram há muito pouco tempo e que eu achei que identifiquei-me bastante com aquilo, foi todos os temas que nós falamos tentamos ter uma perspectiva humanista, tipo uma perspectiva de humanos reais, putos que fazem isto, então acho que é um bocadinho por aí. Mas atenção, com rigor e com... Claro, com todo o rigor, mas por exemplo, tecnologia, não falamos de tecnologia per se, pela tecnologia, falamos de como é que as pessoas se devem envolver na tecnologia, tipo, tentamos não ter uma perspectiva assim muito de loucura, nem de... E tentamos questionar muito os assuntos. Eu acho que isso também nos distingue um bocado. Ou seja, não é porque está... O João falou há pouco dos nossos artigos contra o Facebook, digamos assim. Nós estamos no Facebook e poderia até ser uma hipócrita da nossa parte falar mal do Facebook, sendo ele um veículo para nós próprios, mas a questão é mesmo essa, é tentar questionar tudo aquilo que nos rodeia e porque o Instagram está na moda, mas porque é que está na moda e enfim... Espera, o Facebook vai ter agora uma alteração de monta que se calhar pode ser prejudicial a um meio como o vosso. Quantas alterações tem o Facebook por dia? Sim, mas esta que se aproxima... Não, mas eu Sim, posso ainda dizer alguma coisa? Sim. Eu acho que eles referiram aí uma coisa interessante e tu, Alvin, também referiste. Eu, por acaso, não vejo a emissão ao vivo, porque normalmente saio das aulas às 7 horas e venho ouvir até casa, venho de Estoril, da Escola de Hotelaria até casa, venho ouvir a prova oral, então tenho essa hipótese. Mas isto é um bocado aquela máxima do Franklin, que dizia ensina-me e eu... como é que era? Ensina-me e eu ouço, envolve-me e eu aprendo. E é um bocado isto, se vocês, quando colocarem notícias, de alguma forma envolverem pela interação, não pode ser total, mas pela interação envolverem o público, o vosso público, é muito mais fácil se ingrar. E por isso é que eu há bocado estava a ouvir o Alvin a falar na questão de filmar ou passar online a prova oral, e faz toda a diferença, porque nós estamos a ver o Alvin, estamos a ver os convidados, estamos a ver os tiques que os convidados têm, a maneira como mexem no cabelo, a maneira como Tem falam. vários, estes têm vários. Exato. E isso faz toda a diferença, porque se envolve muito mais o consumidor. Isso faz toda a diferença. E aqui notas quando o convidado está a ter interesse, porque as visualizações são live, não é? Percebes que quando é alguém muito mediático, porque estão mais pessoas a verem. Sei lá, outro dia aconteceu uma coisa muito curiosa com o ator Pedro Cardoso. Eu senti claramente na transmissão que inicialmente as pessoas não conheciam, não estavam muito atentas, mas a verdade é que ele começou a abrir o livro e rapidamente triplicamos o número de pessoas que estavam a acompanhar o programa. Deixa-me só agradecer aqui a participação do Luís. Obrigado, Luís, pelo teu telefonema, e dizer a todos que o Quarto Escuro, a segunda edição do Quarto Escuro, vai realizar-se muito em breve. Estamos basicamente a 2 semanas e já vendemos metade dos bilhetes. Há 1 ano, a ideia surgiu. Fazer um espetáculo às escuras, sem que ninguém soubesse quem ia atuar e cujas receitas revertessem integralmente para uma causa social. Epá, eu tiro-te o chapéu da maneira como tu conseguiste encaixar isso na tua cabeça como sendo uma coisa que te acrescenta. Bruno Nogueira, Nuno Markle, Filipe Melo, Ricardo Ribeiro, Catarina Molter, Manuel João Vieira, Márcia e Samuel Lúria foram alguns dos nomes que apareceram na escuridão. E este ano, quem serão? Quarto Escuro, segunda edição. Sábado, dia 3 de fevereiro, 17 horas. Cinema São Jorge. Bilhete já à venda. Todas as receitas revertem a favor da Operação Nariz Vermelho. A Operação Nariz Vermelho, e o próprio Nariz Vermelho vai estar lá e vão entrar na cerimónia. Posso-vos dizer que nenhum destes nomes que ouviram nesta promoção irão estar lá. Mas nós vamos. Vocês vão estar lá, espero que sim, mas posso-vos garantir que os nomes que já estão assegurados para esta edição
são tão bons ou ainda mais mediáticos do que estes que acabaram de ouvir. Eu até apetecia revelar já. Apetecia-me imenso revelar já, mas não posso. Não percam, 3 de Fevereiro será à tarde, às 17 horas. Os bilhetes custam 10 euros. E acreditem que vai ser incrível. Deixem-me ler algumas mensagens. O Vasco, ele diz: eu analiso as coisas segundo o provérbio. Nenhum boato é inventado, apenas é aumentado. E com as notícias de hoje em dia é a mesma coisa. Temos que estar sempre presentes. Aliás, temos que ter sempre presente o outro lado da história e pesquisar um pouco mais sobre o assunto. Parabéns a todos. Alvin, estás cá dentro. No sentido metafórico, espero. Daniel Oliveira, quem era aquele que ligou para o programa? Era o Luís Francisco de Lisboa. Porquê, Daniel? André Almeida Cabral diz: acreditam que o futuro da imprensa passa mais pela criação de uma personalidade em torno das marcas noticiosas e menos pela imparcialidade da visão com que se abordam os assuntos? Olá, André. Olá, André. O André foi nosso colaborador. E agora está em Londres. A sério? Mas continua a acompanhar-nos. E assim, é uma questão um bocadinho complicada e que vai um bocadinho ao fundamento do jornalismo e à base do jornalismo, não é? Aquilo que nós dizemos que é o jornalismo isento, acho que é aquilo que se chama o New Journalism, que é o jornalismo da escola americana. Espero não estar a dizer nenhuma asneira, mas o que é isento, não é? Tipo, sempre que falamos de uma coisa, imagina, com a quantidade de cultura de lançamentos de discos que há atualmente, nunca vai ser isento eu falar de um disco, porque estou a escolher aquele disco no meio de não sei quantos, ou seja, já está a haver uma curadoria. Eu acho que até na escolha de palavras que fazes. Exato. Isso é a eterna discussão do jornalismo. Não? Eu acho que o jornalismo, acho que é o David Foster Wallace que dizia que os jornalistas tendem a fazer passar a ideia de que são isentos, mas que não são necessariamente isentos. E então, às vezes, tu defenderes essa isenção acaba por ser uma forma de superiorizares ao teu público, e mais vale dizeres: pá, eu não sou completamente isento porque não consigo, dentro da minha humanidade, ser mais isento do que isto. Daí que qualquer pessoa que nos leia percebe perfeitamente, por exemplo, que estilo de música é que nós mais gostamos. Percebe-se. Temos um compromisso com a verdade, não é, por assim dizer, e temos um compromisso com o humanismo de que eu estava a falar. Por exemplo, nisto que a Rita estava a dizer do estilo de música, se calhar o estilo em si não é muito específico, mas, por exemplo, damos destaque a estilos que sejam marginalizados, porque do ponto de vista humanista é isso que faz sentido para nós. É usar o nosso espaço para mediatizar coisas que precisam de espaço. Olha, deixa-me ir ao telefone outra vez. Temos o Gonçalo Giestas de Lisboa. Antes disso, o Alexandre Fernandes, que está a participar bastante nesta emissão, ele pergunta-nos: e a Diana Cu de Melancia? O meu amigo mandou perguntar. Não foi ele. A Diana Cu de Melancia vai estar cá no dia 26. Eu tive uma proposta surreal para esse programa com a Diana Cu de Melancia, que é... Vocês lembram-se do Ornstein usar era uma invenção em que a mulher basicamente tinha que falar ao mesmo tempo que essa invenção estava... Ok. Sim, tenho ideia. Lembram-se disso? E que podia provocar um orgasmo? Pois bem, há uma empresa portuguesa que comercializa esse mesmo objeto e quer que a Diana Cu de Melancia use. Ok, deixa no ar se vai usar ou não. Eu acho que o programa pode acabar se isso acontecer. E eu já lhes disse isso, não sei como é que vamos fazer isto. Mas é uma proposta que está em cima da mesa. O Luís Levita diz: nada na vida é isento, as nossas escolhas são sempre feitas de acordo com os nossos princípios ou preferências. Quando sai a nova app, alguém vos pergunta. Já agora, deixa-me só. Exatamente, cá está. A Joana Rita Souza diz: o Shifter é uma das minhas fontes de informação diária na área tech e marketing digital. Go Shifter, é o que ela diz, acaba assim. Eu moro no México e vejo aqui de uma forma descarada como a informação é manipulada, mas depois começo a analisar bem as notícias de Portugal e vejo que se passa o mesmo, de uma forma mais sofisticada. Bruno Marques diz: a manipulação já não é só teoria da conspiração, tem de se ter muita atenção ao que nós podemos influenciar negativamente. Muitos filtros na informação que recebemos. Há aqui também uma coisa, que é... eu acho que os órgãos de comunicação social também podem sair beneficiados com as fake news. Porque, por exemplo, eu quando vejo algo que parece uma fake news, imediatamente vou a um site de referência perceber se é ou não é verdade. Se lá não estiver, é porque não é verdade. Sim, é fácil, não é? Aquelas pessoas que partilham notícias de sites como Muito Bom. Pois, sim. Não, e acaba por deixar. Mas o problema das fake news é quando os órgãos distintos entram nas fake news. Por exemplo, há um caso flagrante. Pois. Exato. Esse é que é o verdadeiro problema. Mas isso é incrível, como é que um órgão distinto... É porque não é assim tão distinto, mas aí olha que, por exemplo, há um caso flagrante que até o Mário me chamou a atenção, porque nós escrevemos sobre isso, que foi quando saíram montes de passwords na internet. Todos os jornais portugueses fizeram notícia como se aquilo tivesse acontecido ontem, e aquilo já tinha acontecido há 6 meses.
E nós já tínhamos um artigo no site a indicar um site que era o Have I Been Pwned, onde se podia ver se as contas tinham sido delegadas ou não. Basicamente o que aconteceu foi que alguém descobriu aquilo naquele dia e fez notícia daquilo. Não que não seja notícia efetivamente, só que dizer que aconteceu novamente dá a ideia de que houve um novo roubo de passwords ou assim, e as passwords podiam ter sido roubadas em 2013. Mas isso também abre a discussão do que é fake news, não é? Exato. Patrícia Rodrigues diz: e boas notícias? São portadores de boas notícias? Parece-me que o jornalismo convencional distorce completamente o mundo em que vivemos. Na verdade, acontecem milhares de coisas boas todos os dias, mas não me lembro de nenhuma a abrir o telejornal. Acho, por isso, o jornalismo, no geral, absolutamente desinteressante. É o que diz. Mas por isso é que nós não fazemos jornalismo convencional. Pois não, tens que conhecer, Patrícia. Aqui o Shifter. Vamos falar com o Gonçalo Gestas, que já está aqui há algum tempo à espera. Olá, Gonçalo. Estás bom? Olá, Fernando. Olá. Então, o que é que te apetece dizer? A minha questão, que tinha para todo o auditório, também para vocês em estúdio, antes de mais, boa tarde, entroncava exatamente com o que vocês estavam a falar agora. Aquelas páginas que nós vemos no Facebook, e eu como jornalista eu sigo apenas para observar os títulos que são feitos, nem carrego porque clickbait. Se isso dificulta ou facilita a imposição do vosso projeto nas redes sociais, e também se fica mais fácil ou mais difícil, tendo em conta que há essas páginas com fake news ou com apenas clickbait, se facilita a vossa imposição no meio. Olha, eu tenho ideia que numa fase inicial do Shifter, quando estávamos a tentar crescer mais, mas ainda não éramos assim tão conhecidos, podemos ter tido esse problema, pelo facto de muitas das vezes essas notícias, as tais notícias falsas, quando são difundidas, são, como disseste, por sites pouco conhecidos ou com, sei lá, nomes pouco fiáveis, digamos assim, e o facto de ninguém nos conhecer, eu tenho a sensação que numa fase inicial houve alguma desconfiança em relação a nós, por isso, por desconhecimento, obviamente. Hoje em dia, e são-nos feitas algumas críticas de vez em quando, não é? Mas também já temos mais credibilidade. Eu acho que, não sei, espero que quem lê o Shifter não parta do princípio que nós podemos cair nessa falácia, não é? Já nos foram feitas algumas críticas, como eu estava a dizer, mas por acaso nada recai para esses lados, não é? Mas pronto, críticas, enfim, basta estar aqui. O Alexandre Fernandes diz: houve um brasileiro que fez a montagem que o governo norte-coreano tinha anunciado que ganhou o Mundial contra Portugal, mas todos os canais caíram nisso, desde os grandes órgãos daqui até os americanos. Falando em Coreia do Norte, a Coreia do Norte é a maior fonte de fake news. Aquela notícia do cabelo do Kim Jong-un, não te lembras? É o reino das fake news. Para aí que há 2 que anos ele tinha obrigado toda a gente a cortar. Toda a gente tinha que cortar o cabelo assim. Obviamente que isso é mentira, não é? Quer dizer, mas tiveste órgãos distintos, com a palavra que usei há pouco, para usar a mesma. Isso parecia uma notícia do inimigo público, não é? Pois. Sim, é incrível. Supostamente a Coreia do Norte ganhou esse Mundial na Coreia. Aquilo que foi noticiado de cá foi que a Coreia do Norte tinha ganho esse Mundial, e fiquei muito triste porque Portugal perdeu por 7-1 nas meias finais, na final por 10-0. Espera aí, há cerca de um ano não houve qualquer coisa ali no Montijo, era era uma... Sim, que houve... Como é que era? Era alguém que tinha visto... O que é que era? Que saiu com o Correio da Manhã. Eu lembro-me dos ovnis da Rita Red Shoes. Esses são os últimos ovnis que eu me lembro. Que eram reflexo de luzes por cima do Douro. Não era isso, não era. Era talvez um sismo no Montijo, uma coisa assim, É possível. uma tempestade. Quem é que se lembra disto? Eu lembro-me disto. Foi assim uma coisa que será que era na Margem Sul? Lembro-me disso. E era só uma montagem. E rapidamente houve alguém que deu. Era uma fotografia, exatamente. Era um relâmpago, acho que era um relâmpago. Era um relâmpago coisa mesmo incrível, mega. sim. Exato, era isso. Não, e infelizmente agora, por ocasião dos incêndios também do ano passado, também houve uma série de fotografias que não eram de agora e nem sequer eram portuguesas, aí a girar as redes sociais que pronto, mas isso, lá está, isso é... Não, e a parte das fotografias, se fôssemos por aí, por exemplo, aquelas as fotografias de atentados na Síria, no Afeganistão e tudo mais, há crianças que já apareceram em vários atentados. É uma coisa que assusta um bocado. Está aqui um ouvinte, o mesmo ouvinte que há pouco perguntou quem era o que ligou. Assim, ele de novo envia uma mensagem e desta vez diz isto: quem era aquele homem que ligou para lá há pouco?
Reconheci a voz, mas não estou a ver quem. Está intrigado. O que é que se passa, Daniel Oliveira? Era um ouvinte. Queres que nós ligamos a esse homem de novo? É isso, Daniel, para ver se tu reconheces a voz. Queres que ele diga mais alguma coisa? Ele é professor. É professor, exato. Pode ser se calhar é daí, se calhar foi teu professor. Será, Daniel? Queres nos dizer um pouco mais sobre ti, Daniel? Hã? Um quê de ponto de encontro agora para o varal. Olha, Madonna em Portugal diz o Nuno Gomes. Fake news! Não, por acaso não é. Acabou por se concretizar, não é? É verdade. E ela já vive na sua nova casa. Tudo indica. Não é fake news, já, mas já não vive no Pestana. Too much news. Exato. Ora, ainda temos o Gonçalo em linha. Gonçalo, queres dizer mais alguma coisa? Dizer apenas que lamento que atualmente como jornalista estejam a ser feridos alguns meios de comunicação social. Eu trabalho com a imprensa desportiva e noto que além de serem aqueles que vendem mais, pelo menos é aquilo que, a impressão que me dá, são também aqueles que têm muito boa gente a trabalhar, têm muita gente séria a trabalhar, mas acabam por levar por tabela com alguns, por exemplo, na imprensa desportiva atualmente fala-se muito dos e-mails do Benfica. E alguns meios de comunicação social... Tudo mentira, tudo mentira. Fake news. Como a TSF, isso não sei. Como jornalista estou a tentar perceber se é ou não. Mas meios de comunicação como outras rádios ou jornais que têm nomes e são instituições centenárias que acabam por sofrer com isso, perdem a credibilidade e hoje em dia ser jornalista, e vocês devem saber isso, está cada vez mais difícil. Já agora, porque és da imprensa desportiva, se há meios onde há manipulações várias e fake news, é o jornalismo. Aliás, este verão... Não, assim, este mês pode ter... Este mês é um mês bom para isso, mas, por exemplo, no verão, sempre que há contratações de jogadores, eu acho que a imprensa desportiva não se importa de entrar no jogo. Vai vender mais. O Casilhas, durante o verão, foi colocado em quantos clubes? Quantas vezes é que ele esteve fora? E davam páginas a dizer isso. Não é? Que estamos... E eu acho também que os agentes, quando querem vender um jogador ou quando querem que o clube os aumente, já sabem o que é que têm que fazer, claro. Que é Jonas está descontente no Benfica. Futebol Clube Porto contacta Jonas. Pronto, basicamente é isto. Pronto, e o Benfica e os adeptos ficam logo assustados. É assim que se faz, não é? Mas a imprensa desportiva entra um pouco neste jogo, verdade? Eu acho que se criou um monstro, não só na desportiva como nos outros. Por exemplo... mesmo os jornais que o Gonçalo estava a referir, eu acho que sei alguns, e que chega a um ponto em que eles têm que alimentar uma máquina tão grande de produzir notícias que às vezes têm que ir atrás de certas e determinadas coisas, e vemos títulos e notícias e coisas publicadas por jornais de referência que nunca pensei ver, sinceramente, e que fico mesmo triste. E às vezes nós até, quando estamos juntos, fazemos um jogo, tipo ler um título de um jornal e dizer assim, adivinha quem é que publicou esta? Porque há coisas mesmo... Eu sei porque é que eles estão a fazer aquilo, porque eu percebo que vão ter interação no Facebook e que vão ter muito mais visitas do que em grandes peças jornalísticas que fazem. Mas é mesmo triste. E o problema é que é uma bola de neve, porque depois vão uns atrás dos outros e a certa altura, se calhar, se tu até tinhas preferência por um específico que achavas que se mantinha isento e sério... esse a certa altura se calhar está a perder para os outros porque não tem a quantidade de clickbait que o outro tem e acaba por ir atrás, e eu acho que estamos a navegar um bocadinho nessas águas agora, sinceramente. E porque é que o negócio de publicidade também? Na imprensa desportiva, muito no Twitter, o último caso que soube foi de uma página no Twitter de um sujeito que tinha na descrição que era um agente que trabalhava com o futebol inglês e com alguns países também europeus onde as ligas são muito grandes. Ele tinha 4 tweets e era só sobre rumores de transferências, e a última das quais dava conta, acho eu, de um jogador do Sporting, o Gelson Martins, que acho que ia para o Arsenal. E houve meios de comunicação social portugueses que pegaram nisso para fazer. Quando foi a ver, o Twitter é falso, criado por um português que apenas queria brincar com os jornais. Eu li essa notícia e acreditei ontem. Por isso fui apanhado. É possível, porque o mercado está louco, mas de facto há Twitters que depois, lendo o nome ao contrário, também há estes casos, criam uma personagem e o nome ao contrário desse Twitter é em português. Por exemplo, um deles dizia que era um agente ucraniano, tinha um nome muito estranho, mas se lesse o nome ao contrário dizia Caso Vouchers. Isso é tão bom. Muito criativo. Mário, o que é que tens a dizer sobre isto?
Eu que suponho que não é mesmo a minha Não é? praia. Não gostas? Não tens clube sequer? Não ganho. Quer dizer, eu digo que sou do Sporting, mas é só mesmo. É isso, é. Pessoas Não que não têm interessa. clube. Assim. A área explosiva não é mesmo a minha praia. Sobre aquilo que estamos a falar. Sobre as fake news. Não, as fake news é complicado, porque também é aquilo que a Rita estava a dizer há bocado, que é. Isso que é aquilo do negócio de publicidade, porque eles sabem que o clique, as pessoas vão clicar, vão sempre a querer uns dos outros, porque tem que. Depois alimenta sempre a parte económica do site, por causa das visitas. E tem muito a ver com aquilo que falaste logo ao início de conseguires fazer render um site. Lá está. Sim. E não com aquilo que falaste ao início das pessoas não lerem jornais. Aliás, tudo junto. A figura do site em si, eu pensei que era uma coisa em vias de extinção. Vocês estão a provar-me o contrário. Nós queremos provar o contrário. E o nosso próximo site eu acho que vai acrescentar mais uma prova a isso. E uma prova de que a experiência de ler notícias online não precisa de ser só fazer scroll para baixo. Ora, Joaquim Azevedo, ele diz: o jornalismo tradicional afunda-se a cada notícia que publica, a parte económica e financeira é que gera notícia. Ainda bem que na net ainda se encontra a informação verídica. Força, encontra-se a informação verídica, mas também se encontra muita falsa, há que dizê-lo, não é? Já agora, há um ouvinte nosso, o Luís Francisco, que envia uma mensagem que diz isto: mau. Apenas. Só mau. O Luís Francisco foi o senhor que nos ligou há pouco. Não foi. Foi. Ele está a dizer mau. O Daniel Oliveira, mau. Está a responder ao Daniel Oliveira. Pois é mesmo essa pessoa. É de facto. Sim, é o Luís Francisco. É isso, é ele mesmo. A imprensa desportiva no Facebook resume-se a Rita Pereira como nunca a viu. Pois. Ana Malhoa tira tudo, etc, etc. Ou a Madonna. Pois é. Não é? O filho de Madonna treina do Benfica. Pois é. Também vai aos jogos, não é? É o que eu sei. O Luís Levita diz: como em quase tudo, o dinheiro e os interesses é que mandam. O André Almeida Cabral revela: como parte da imprensa digital, como é que olham para a última alteração feita ao algoritmo do Facebook? Aquilo que há pouco estávamos a falar. Isto é, o Facebook vai aproximar mais, vai dar destaque aos nossos amigos e pessoas mais próximas. Como é que o Facebook e vai banir sabe quem são os nossos amigos, não é? Tipo, se irem ao nosso site e pesquisarem uma ferramenta que se chama Data Selfie, se forem lá, e correrem isso durante 2 ou 3 dias no vosso browser, e ele dá-vos um perfil do que o Facebook sabe sobre vocês aproximadamente, e percebam como é que o Facebook fica a saber coisas sobre vocês. Eu só vos digo que eu não tenho nada a ver com isso, e eles que estão aqui ao meu lado podem confirmar, mas o Facebook dizia que eu gostava do Milo Yiannopoulos, que é um dos gajos de extrema-direita dos Estados Unidos da América, só porque eu passei uma semana a ler sobre ele para me informar mais pelo lado crítico. Já agora, acham que deve ser dado mais espaço às publicações e menos aos contactos pessoais de cada utilizador? Ou essa estratégia pode alavancar a migração dos utilizadores para outras plataformas sociais? Como é que isto pode afetar a rentabilidade de um site noticioso? Pergunta-vos. Já agora o Hugo Filipe diz: boas, eu gosto muito desta pergunta do Filipe. Não é que não gosta do André, são as luzes excepcionais, mas esta do Filipe diz: eu trabalho num meio de comunicação social digital e queria saber o que acham da questão da interação entre o jornalista e o público. Eu adoro. Não. Sim. Eu adoro. Também. Eu adoro críticas e adoro responder às pessoas. Acho que é tipo uma segunda oportunidade de provar. Se não fizeste bem à primeira, acontece, não é? É essa proximidade e essa humanidade que falávamos há pouco. Nós estamos perto das pessoas e não há porque nos pôr num pedestal. Eu acho que há muita gente que durante muitos anos se calhar olhou-se para o jornalismo mais tradicional de baixo para cima, não é? E aquilo que falávamos há pouco do jornalista cidadão veio aproximar um bocadinho as duas realidades, e a internet veio aproximar mais ainda essa realidade. Tu hoje em dia tens, seja um community manager, seja um estagiário, como toda a gente gosta imenso de dizer, que é o estagiário que responde aos comentários do Facebook, seja quem for, tens alguém que se dá esse trabalho, ou não. Nós achamos que as pessoas deviam dar-se esse trabalho. Já há órgãos que fazem isso, colocam deviam uma dar-se pessoa esse trabalho. Sim, claro. A responder. Sim. Agora os estagiários. Não tem sentido, agora os estagiários já não vão para a página da necrologia, vão responder aos comentários. Não será uma função exclusiva, acho que ninguém faz só. Não sei, não faço ideia, mas nós gostamos muito de responder e gostamos muito de ouvir o que as pessoas têm para dizer sobre nós, essencialmente. E as pessoas mandam-nos muitas mensagens e muitos comentários e nós ficamos sempre atentos.
E até queremos abrir mais canais para as pessoas falarem mais connosco. É? Sim. Então o que é que vai para Aliás, era uma das recompensas do nosso crowdfunding, era podermos ter as pessoas a falar mais connosco. Olha, o Luís Francisco, nosso ouvinte, ele manda uma mensagem. Quando te encontro. Ele diz: há pouco o que queria também dizer é que eu não tenho uma atitude passiva perante as notícias, mas ativa. Não fico à espera de ver as notícias, vou à procura delas, dos temas que quero, nos países e idiomas que quero, e também aqueles que interagem. Esses agregadores de notícias que, como o Luís falou há pouco, são muito bons para isso. Lá está. O Luís é um leitor consciente. Exatamente. É um leitor shifter. Olha, nós temos que acabar este programa, basicamente, para aqueles que nos estão a ouvir, o que é que querem dizer mais, só para o final. Que vos têm que visitar, não é? No mínimo. Sim, que visitem o shifter.pt e que se ficaram com alguma pergunta por fazer, podem enviar-nos por mensagem, porque nós... Vocês respondem, não é? Teremos todo o gosto em responder. E como não têm estagiários, devem ser mesmo vocês, não é? Somos mesmo nós. Somos nós a fazer tudo, na verdade. O Shifter é um site, o endereço é este, www.shifter.pt. Por acaso não sabia se era PT ou se era .com. Por agora por agora, não é? Haverão novidades, ainda a propósito do vosso crowdfunding daqui agora nos próximos 3 meses é cada mês uma novidade. Podem contar, sim. Por isso é a altura ideal para se juntarem. Pronto. Está concluído este programa. Nós estamos de volta amanhã à mesma hora. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3 da manhã. Esperem. Agora que é? Até amanhã. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.